Sejam bem-vindos. Hoje o programa está diferente. Hoje a gente está em Porto Alegre, mais precisamente na Dado Beer Food Hall, né? Hoje a gente trouxe aqui o Thiago Martini. Thiago Martini, eu já ia apresentar errado. Thiago Martini, ele é sommelier e também mestre em estilos. Vocês já conhecem o programa, vocês sabem que eu fui contratado justamente porque eu não entendo nada de cerveja, então eu contrato pessoas inteligentes, convido pessoas inteligentes para falar sobre cerveja. Thiagão, seja bem-vindo. E antes de começar, né? Muito obrigado pela oportunidade. Saúde. Valeu. Estamos aí à disposição. Legal. No que a gente puder ajudar, a gente ajuda no tema cerveja, né? Que bom que você topou. Não, eu que agradeço. Esse bate-papo aqui, convite. Com um ser desprovido intelectualmente como eu, na área de cerveja. A gente aprende todo dia. É verdade, é verdade. Todo dia. Cerveja é uma coisa que não tem limite. E é todo dia estudando, é todo dia aprendendo e é assim mesmo. Você é sommelier, Exato. certo? Sim. E também mestre em estilos. Exato. Conta pra gente as duas profissões e qual é a diferença delas. Tá, o mestre em estilos, na realidade, ele é uma especialização do sommelier. Certo. Então tu faz o sommelier, né, se forma sommelier e depois tu vai para uma especialização. Tu tem que ter então um pré-requisito para ser mestre em estilos, é ser sommelier. Tá? Então é uma especialização onde tu realmente se torna, tu estuda afinco os estilos através do BA, né, do Brew Association, do guia do BA. Todos os estilos que ali estão disponíveis, né? Sei lá, não deve ter 180, 190 estilos hoje nesse guia de estilo, né? O Brew Association é uma associação de cervejas artesanais dos Estados Unidos. Beleza, né? É a associação deles lá. E eles então organizam um guia de estilos que geralmente o pessoal lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil utilizam nas cervejas artesanais para definir estilos em rótulo e para definir também concursos, né? Então, quando o concurso ele é pelo BA, então a gente tem que respeitar. Se a gente vai escrever uma cerveja naquele concurso, a gente tem que respeitar exatamente aquilo que o estilo requer, pelo que o BA está nos informando no guia de estilo, né? Então é uma especialização do sommelier. O sommelier também tu lida um pouco com produção, com insumos, né? Tu tem um geralzão e claro, basicamente é degustação e é análise sensorial, mas o mestre em estilo, então tu aprofunda especificamente, né? Tu deixa de lado um pouco a questão de produção, um pouco de insumo, claro que está tudo ligado, né? Mas tu vai muito para dentro do guia e aí é estudar o guia de cabo a rabo, né? Então, esse que seria o mestre em estilos, né? Entendi. E você se forma como sommelier, Isso. melhor dizendo, Isso. em qual ano? 2017. 2017, já são Exato. 5 anos na profissão. Exato. E quando que você começa colidiu a sua missão como Sim. sommelier junto com a Dado Beer? Então, na realidade eu entrei como sommelier, eu procurei o curso sommelier para mim ter assim, uma melhor, aprender a ter uma análise sensorial da cerveja, né? Porque assim, eu comecei a tomar cerveja, a gente estava conversando um pouco antes, eu comecei a fazer cerveja em casa, só que não tinha muito aquela coisa da análise da cerveja, né? Então eu disse, pô, cara, eu preciso de alguma coisa que me dê uma visão mais ampla e específica de cada estilo e tal, já que eu estou produzindo, né? E aí eu busco o sommelier e aí, cara, pô, é uma coisa muito legal, assim. Então, 2017... Aí, 2020 eu começo aqui na Dado, né? Eu me formo mestre em estilo ano passado, 2021. E o Dado me convida para assumir uma posição aqui de desenvolver novos produtos, né? Desenvolver novas receitas, mudar um pouco a cara das cervejas artesanais da Dado Beer, né? Que já tinha um portfólio de alguns anos no mercado. Eu disse, não, cara, eu preciso de alguém para mudar um pouco isso e desenvolver novas receitas e aí fiz uma proposta para ele no sentido de quais estilos eu achava legal a gente colocar no mercado e começamos a trabalhar em cima disso, né? Por isso que é interessante quando vai propor um estilo para produzir, é importante tu ter conhecimento daquele estilo
na questão da descrição do estilo para te poder realmente botar a receita, né? Aí desenvolver a receita, né? Desenhar a receita e produzir a cerveja, né? Legal. 2, 3, 4, 5 vezes a gente produz aquele estilo no início para se ter um resultado onde a gente, pô, aqui é legal e vai para um comitê, vamos dizer assim, um comitê multidisciplinar aqui dentro da Dado, que todo mundo, pô, autorizou, vamos dizer assim, né, o ok, Deu um ok, da a cerveja boa mesmo, cerveja vamos boa, né, exatamente. levar pra frente. Nem todo mundo, assim, é grande entendedor de cerveja, vamos dizer assim, não é sommelier ou coisa parecida, mas que toma cerveja, está acostumado a tomar cerveja artesanal. Então é bom também ter esses são de outros setores, vamos dizer assim, da Dado Beer, né, mas que diz assim, pô, pra mim tá legal, e aí a gente faz essa aprovação geral do pessoal, né? E aí toca a ficha, né? Fantástico, fantástico. É um controle de qualidade próprio, né, que vocês têm e que provavelmente pega diversos tipos de pessoas que têm Sem gostos dúvida. diferentes, né? Sem dúvida. Entendem talvez a cerveja de uma forma diferente. Sem dúvida. E aí você consegue entregar um produto que mais pessoas aprovariam depois. Sem né? dúvida. É que assim, que nem eu costumo falar, né? Muitas vezes as pessoas dizem, não, é praticamente dividem cerveja clara e cerveja escura, né? E eu digo, não, calma, cara, a gente tem que pensar a cerveja como estilo, né? O que eu tô tomando aqui? O que eu quero tomar hoje? O que eu quero tomar, sei lá, amanhã, dependendo do clima, ou enfim, né? Pensar em estilo e para depois dizer assim, eu gosto desse estilo ou não. Porque tu pode ter uns estilos preferidos, por exemplo, eu gosto muito das amargas, né? Eu gosto muito de lúpulo, né? De IPAs. Mas tem IPAs que não são tão boas, né? Que, enfim, não é acontece. porque é ou é pro meu IPA gosto que é mesmo, boa. exatamente, ou o meu gosto mesmo, prefiro um certo tipo de IPA, aquele, né? Então, assim, dentro de um mesmo estilo pode ter cervejas que tu gosta e outras não, né? Hoje a questão das sours, né? Que estão vindo as cervejas ácidas ali, né? Então assusta um pouco o pessoal por causa da acidez. A cerveja já é ácida, né? Mas elas são mais ácidas ainda. E aí assusta um pouco o pessoal, né? A gente começou a fazer sours aqui, muito com frutas, né? Colocando frutas junto. E hoje é um sucesso. O pessoal diz assim, não, pô, tem que ter pelo menos uma ou duas torneiras com sour, porque o pessoal, assim, no primeiro momento assustava e depois vai pegando gosto pela bebida, pelo estilo, né? E a brincadeira com fruta, então deixa a coisa com mais curiosidade ainda. E aí vai, cara. Então essas coisas que vão acontecendo, Isso né? é muito bacana. Desde que eu comecei a trabalhar na meu chopp, né, com cerveja em geral, eu sempre tive a preocupação de, cara, quando a gente começar a democratizar mais, levar para mais pessoas, geralmente a pessoa que está, o bebedor comum, né, que ainda não entrou nas cervejas artesanais, nas cervejas especiais, a gente tem até um preconceito, experimentou a primeira vez, não gostou. Eu tinha preocupação quando chegasse esse tipo de cerveja um pouco mais diferente, vamos dizer assim, fora do comum. Como uma sour, eu tomei uma em Vitória lá no festival, não sei se você também teve um festival em Vitória. Não. Eram 30 cervejarias, Caramba. 60 ficou difícil, né? 60 torneiras. Legal. Todas elas automatizadas, assim, bem legal. Um festival de música, 6 estilos, 6 dias de festival. Avisa o ano que vai ter o ano que vem? Vai ter talvez esse ano ainda de novo. Pô, avisa. Esse ano não sei porque eu tô com um gurizinho pequeno em casa, mas avisa o ano que vem a gente consegue levar a família toda e vamos depois conhecer no Instagram lá, que tem bastante Opa. views lá. Legal. O que aconteceu foi sensacional. E lá tinha uma cerveja que era milkshake IPA. Isso, exato. De goiaba. Cara, aquilo ali foi um sucesso, irmão. Para todo mundo que eu apresentei, ficou apaixonado. E pessoas que às vezes, talvez nenhuma pilsen artesanal tinha experimentado ainda. Então aquilo ali foi muito curioso e mostrou que, na verdade, talvez falta oportunidade para a galera experimentar. Não, sem dúvida. Eu acho que a oportunidade é a primeira coisa, né? E também, por exemplo, né, a oportunidade, mas também ter a chance de alguém poder estar junto e explicar o que está acontecendo. Sim. Porque, né, por exemplo, nos Estados Unidos, se tu pegar o mercado americano das craft beer, as IPAs são as American IPAs são as cervejas que mais vendem lá, né? Tem, sei lá, 30% do mercado de todos os estilos, 30% que vende é IPA nos Estados Unidos. E aqui teve esse boom, né, das IPAs, das cervejas lupuladas, né? Mas muita gente que vai tomar a primeira vez, que não está acostumado com isso, pega e diz, pô, mas isso aqui é amargo, né? E assusta às vezes no início e bloqueia, né? Sim. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um pouco de... quando eu apresento a algum amigo meu, eu digo, toma essa cerveja aqui. Cara, toma. É uma cerveja amarga, IPA. Diz, mas é muito amarga. Diz, peraí. Tu não gosta de chimarrão? Tu não gosta de chimarrão?
Pô, gosto. Chimarrão aqui, pra quem não sabe, é amargo, cara. É amargo. Não gosta de chimarrão? Ah, gosto, cara. Então, velho, toma um copo, toma 2, tu vai te acostumar. E dito e feito, cara. Todos meus amigos começaram a tomar IPA. Hoje eles, me lembra aquela primeira vez que tu falava, não sei o quê. Hoje é o principal estilo que eles tomam, entendeu? A gente percebe assim que hoje, pelo menos na nossa região, onde a gente já começou a fazer esse trabalho de democratização, está colocando máquina em vários lugares da cidade, shopping, bar, fazendo festival, e a gente vê que a galera está começando a acostumar com outros estilos de cerveja. Mas ainda assim tem um público que ainda não teve contato com cerveja artesanal, ou talvez teve a primeira experiência meio ruim, né? Ficou meio com preconceito, não estava preparado, ou então começou por uma cerveja muito amarga. Qual cerveja, qual estilo você aconselharia para quem ainda não conhece cerveja artesanal começar a experimentar? Então, como eu falei antes, assim, a questão é de a gente sempre pensar em estilos, né? Mesmo quando tu vai na gôndola do supermercado comprar uma cerveja mainstream, ali está um estilo de cerveja, né? Ali é um American Lager, né? Um American Light Lager, uma Pale Lager, enfim. Ali tem um estilo de cerveja, né? E aí sair desse estilo para ir para estilos mais complexos, estilos que te entregam mais sabor, né? Sempre pensando que sabor é aroma mais gosto, né? Aroma mais gosto vai te entregar um sabor diferente, mais complexidade, né? Aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina também eu vejo muito isso, acho que do Paraná para baixo, a gente como tem uma cultura alemã muito forte, e as cervejarias, boa parte, elas estão dentro dessa cultura alemã. A Weiss é o pontapé inicial para nós aqui, entendeu? Geralmente pergunta para A Weiss é a cerveja, para quem não conhece, cerveja de trigo. Isso, que vai meio a meio trigo, não é 100% do trigo, né? Mas vai, vamos dizer, 50% trigo, né? Mas é uma cerveja que que se diz de trigo porque tem uma porcentagem muito alta de trigo, né? Tá. Mas essa cerveja é uma cerveja que é da escola alemã, é uma cerveja que, embora na escola alemã sejam quase todas lagers, ela é uma ale e ela vai te trazer subprodutos de fermentação que são bem complexos, assim. Vai ter ésteres, tá? que são os frutados, né? Nesse caso da Weiss vai trazer a banana como uma referência, né? E vai trazer fenólicos, que são especiarias, que no caso é cravo. Então tu tem que encontrar banana, tu tem que encontrar cravo na Weiss para ela ser uma Weiss como estilo, como, vamos dizer assim, fiel à guia de estilo. Exatamente. Então aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, aqui nessa região, a gente vê que a Weiss, se tu perguntar para aquela pessoa que já toma cerveja artesanal, qual foi a primeira, geralmente é a Weiss. Até pela questão de oferta. Quase toda cervejaria tem uma Weiss, nós temos uma Weiss, né? Então, assim, acontece muito disso. Outra cerveja que eu indicaria, que não é tão fácil de encontrar, mas nós temos, tá? A gente desenvolveu ela, mas porque justamente ela é a cerveja que é um estilo que dá o pontapé inicial, então, do craft beer americano, na década de 80, que é a Amber Lager, né? Uma American Amber Lager, né? Ou, então, que é muito próxima, uma Oktoberfest, né? Uma Märzen, que a gente chama, também é uma cerveja que é uma Amber Lager, né? Da escola alemã, mas são cervejas que, essas Amber Lagers são cervejas que são com alto drinkability, né? São muito fáceis de se tomar e não assusta, mas tem coisa diferente do que a gente está acostumado no dia a dia, vamos dizer assim, a tomar aquilo que a cultura nossa nos indica como cerveja, né? Então esses dois estilos eu acho que seria um bom começo, assim, para... Você falando isso, eu lembro da minha primeira experiência com cerveja artesanal, que também foi uma Weiss. Então, assim, eu achei aquilo sensacional. Exato. Não me assustou, pelo contrário, de fato eu falei, cara, isso é fascinante. Exato. Fascinante. Eu lembro, eu não sei como é hoje, como eu falei no início aqui, conheço muito pouco sobre cerveja, mesmo trabalhando com isso. Estamos aprendendo. Mas eu lembro que ela tinha um residualzinho assim na garrafa, era uma garrafa tipo long neck, sabe? Sim. Ela tem um residualzinho. Isso, ele vem em fermento, né? Aquilo é o quê? É fermento. E aquilo tem que realmente mexer, que eu lembro que tinha que dar uma mexidinha. Exatamente, o serviço, né? E aí entra também a parte do sommelier, que é o serviço, né? Cada cerveja tem o seu serviço, cada cerveja teria o seu copo, a sua temperatura de serviço, né? Que é muito importante. Aqui no Brasil não, tem que ser gelada, tem que ser extremamente gelada, não, mas tem temperaturas diferentes para cada estilo de cerveja, né?
E a Weiss, tem o copo da Weiss, que é o clássico copo, que ele é um pouco mais alto, Tem uma né, boca larga, né? E a boca mais larga, né? O ideal vamos dizer assim, pegar o estilo clássico alemão na garrafa de 500 ml e toda aquela garrafa ela tem que ir para o copo. Né? E no final do serviço, tu vai derramando a cerveja no copo, no final do serviço tu dá aquela mexidinha para aquele trube que a gente chama, que nada mais é que um fermento, tá? que vai para dentro da cerveja, de propósito. Tem as Crystal Weiss, que são Weiss extremamente cristalinas, tá? Mas aqui no Brasil é difícil de achar e não, vamos dizer assim, ela perde um pouco aquela coisa do charme da Weiss, O glamour, né? glamour, né? Do glamour, Weiss né? Então o serviço tu realmente mexeu o final da cerveja e derramar o resto e fazer aquele serviço ficar bem bonito assim no copo, né? Sensacional. Aí a gente já falou um pouquinho do que é o seu trabalho como sommelier, né? Explicou o que é o... Eu acho que a menina queria passar, pode passar aqui, não tem problema não. O que é o mestre de estilos. E você também é juiz. Exato. Isso? É juiz? Então, a gente estava conversando, né? Juiz do BJCP, tá? O BJCP é um outro guia de estilo, tá? Tu tem o BA, do Brew Association, que é a Associação de Cervejarias Artesanais nos Estados Unidos. Consegue baixar em PDF no site dos caras, consegue baixar tranquilamente o guia de estilo, eles renovam todo ano. E o BA, como a gente falou antes, ele está mais voltado para cervejas comerciais. Tá? Então, e também é muito pautado os concursos de cervejas comerciais em cima do BA. O BJCP ele surge muito em função da questão de cervejeiros caseiros. Tá? Então, ele é até legal. Muito mais detalhado, tá? que o BA. Legal. Se tu pegar também é fácil de baixar ele não é renovado a todo ano, ele demora um pouquinho mais. É um guia de estilo americano, mas é uma certificação internacional. Então hoje, se você entrar no site, vai ter ali entre 8 mil juízes no mundo inteiro. Tá? E ali é justamente isso, é certificar pessoas para poder julgar cervejas e ajudar muito o cervejeiro caseiro. Tá? Então ele está muito pautado em concursos de cervejas caseiras. Que a gente tem aqui no Brasil, cada estado tem as suas associações também, então é muito legal os encontros dos cervejeiros caseiros. E a maioria que trabalha na cerveja artesanal surge dali. Né? Eu comecei também, a gente chama assim paneleiro, né? Fazer cerveja em casa. Então é uma escola, vamos dizer assim, né? Que ali tu dá o teu pontapé, ali tu vê se é realmente aquilo ali que é uma paixão ou não, né? E, então o BJCP ele é uma certificação, um guia de estilo muito detalhado. Ele é um pouco diferente de BA, às vezes em termos de estilo, são muito parecidos, mas diferentes, tá? Mas assim, ele é muito mais detalhado. E aí, muito mais detalhado. os cervejeiros eles se inscrevem para participar desse prêmio. É um na prêmio, verdade- não, perdão. Isso. Você não falou se era um prêmio. Não. É assim, é uma certificação Uma internacional. certificação. Né? Ele vai ser certificado. Isso, tu vai ganhar uma certificação. Ou seja, tu pode julgar, se tu não precisa provar que tu pode ser juiz de cerveja. Não precisa ter o BJCP para ser juiz de cerveja. Basta tu ter capacidade de analisar uma cerveja e no mercado o pessoal, esse cara conhece cerveja e vai te puxar para A minha julgar. pergunta, na verdade, que eu tinha entendido que vocês vão julgar Isso. cervejeiros cervejeiros caseiros. Caseiros, cervejeiros isso. Mais Concursos. artesanais ainda, né? Isso, Digamos assim. isso, São isso. concursos. Concursos Certo? Esses regionais. concursos, eles são premiados. Sim. Para te entrar no Como BJCP, é que a pessoa faz para se inscrever? Ou Então, talvez sim. um cervejeiro está assistindo a gente. então, são duas coisas, né? O BJCP, tu se inscreve para ser juiz. Então, tu vai ter uma prova online primeiro, tá? E depois, se tu passar nessa prova online, tu vai ter uma prova, tem que esperar na tua cidade ou perto da onde tu estás. Aqui em Porto Alegre já teve, e eu tive a oportunidade de fazer em 2018 essa prova, que é a prova, então, de degustação. Então, geralmente vem um cara com uma graduação muito alta do BJCP, geralmente é um americano, porque lá é a origem dessa certificação, desse guia, né? É lá que vem. Então, vem um americano, forma uma banca, que julga 5 cervejas e essas cervejas vai para ti também. Então tu tem que julgar aquelas cervejas, eles estão julgando essas cervejas, então tem que ser muito parelha todo o julgamento com relação a ele. Tu vai ganhar uma nota em relação ao que tu
avaliou daquelas cervejas e aí tu vai ganhar a tua certificação Legal. pro BJCP. Para te participar do concurso, a primeira coisa é encontrar essa associação de cervejeiros caseiros da sua região. Todo estado tem, que são as servas, né? As servas, Associação de Cervejeiros Lá Caseiros. tem, Tá? o Espírito Santo tem. Tem, aqui o Rio Grande do Sul, todas elas têm. Então, geralmente a serva do estado, ela organiza um campeonato estadual. Tá. Uma Copa estadual, alguma coisa assim. Agora eu vou julgar, dia 1º de outubro, vai ter um julgamento só de escola alemã, por exemplo. Fizeram um concurso só de escola alemã, então só cervejas da escola alemã vão entrar nesse concurso. Legal. Então, assim, às vezes é aberto, às vezes é restrito a alguns estilos, né? Tem também, porque tem também o concurso nacional dos cervejeiros caseiros, né? Então, primeiro tu julga em cada região aquelas melhores cervejas, eu já julguei o campeonato estadual, as melhores cervejas que foram premiadas, né? E aí ganha ouro, prata e bronze. Não necessariamente nessa ordem, porque tu tem uma avaliação, né? Uma pontuação de 0 a 50, né? Legal. E aí, muitas vezes, o pessoal acha estranho, porque pode ter ouro, pode não ter bronze, prata e pode ter bronze. Ou pode ser só bronze, não ter... Pô, se tu tem Vai bronze... de acordo com a pontuação. Se ele não atingiu a pontuação do prata, ninguém atingiu, Exatamente. vai pro bronze. Por exemplo, não tem ouro, não tem prata, só teve um bronze. Esse bronze é a melhor cerveja do concurso daquele estilo, mas ela não atingiu, não atendeu todos os requisitos para ser uma prata ou Legal, para ser sim. um ouro, entendeu? Muito bacana. Mas assim, a gente costuma dizer que independente, né, ouro, prata ou bronze, uma medalha em qualquer concurso é sempre uma medalha, entendeu? A gente participou do último concurso de Blumenau e até ganhamos uma medalha de ouro, né, na California Common, a gente fez daqui a cerveja. E aí tu põe a cerveja ali para ver como é que tá aquela tua cerveja, se ela tá no estilo ou não, né? E se não tá se tá no estilo e o que ela pode ser melhorada, né? Então o BJCP ela tem muito esse objetivo, eles te educam para te fomentar o mercado, a cultura cervejeira caseira, né? Então tu pontua as coisas positivas em primeiro lugar. Se tiver defeitos, tu pontua os defeitos e esses defeitos tu tenta ainda auxiliar quem fez a cerveja e melhorar ela. E não apenas criticar, né? Então é uma forma de tentar dizer, pô, isso aqui tá legal, mas assim, ó, esses pontos, tenta fazer diferente, tenta fazer isso. Pode ser que eu não acerte a minha sugestão, mas assim, é uma tentativa do que eu sei, do que ele pode ter acontecido no processo dele. Então assim, olha, cuida mais com isso, cuida com essa, né? Ou também aquela questão que muitas vezes acontece, tu escreve uma cerveja, ou tu recebe essa cerveja, tu degusta ela, e ela é uma boa cerveja, sei lá, uma cerveja muito, muito gostosa, enfim, a cerveja está muito boa de se tomar, mas ela está fora de estilo. Então tu tem que dizer para ele, olha, infelizmente eu não vou poder pontuar a tua cerveja, porque ela é muito boa, até pode dizer que ela é muito boa, mas ela está fora de estilo, tenta outro estilo. Ele falou que é um estilo, mas na verdade é outro. Acontece muito e às vezes os estilos são muito próximos, assim, sabe? Então tu pensa que escreveu no estilo, mas ela está mais por um outro estilo. E até nas cervejas comerciais também acontece esse tipo de situação. Então, essa é uma outra situação. Então, tu sempre tentar pontuar as coisas positivas em primeiro lugar. Eu nem estava comentando, tu nunca vai dar 50 assim, para uma cerveja, que é 0,50 a pontuação, porque não existe a cerveja perfeita. Sempre pode ter algum processo para melhorar, algum insumo diferente que ela possa ficar melhor, por melhor que ela seja, né? Se tu trocar algum insumo ou fazer um outro processo, ela pode ficar ainda melhor. Então, o objetivo é nunca dar 50, vamos dizer assim, e também nunca dar 0, até porque sempre tem coisas positivas na cerveja. Então, tu nunca vai dar 0 para uma cerveja, porque ela vai ter coisas ali que vão estar legais, vão estar de acordo com o estilo. Então, tu pontua esses quesitos legal. positivos, né? E quem trabalha com isso, né? Quem faz, mesmo que seja de uma forma amadora em casa, vai evoluindo conforme vai recebendo essas ponderações. Esse é o objetivo. Para você que está assistindo aí e não está entendendo nada, a gente ainda não explicou. A gente está num shopping. Aqui como é o nome do shopping? Bourbon Shopping. Shopping Bourbon Country. Bourbon Country Shopping. Aqui tem a Dado Food Hall, que é um lugar super bacana. Então daqui a pouco vocês vão ver pessoas passando. Estão sendo montadas um sistema da Meu Chopp ali atrás. Talvez vocês já tenham reparado. Então a gente vai trazer mais esse tipo de conteúdo para vocês
que é um podcast, né, um bate-papo em um ambiente que tenham mais pessoas transitando. E vamos trazer tap bar, vamos trazer festivais, vamos trazer muita coisa legal. Fica mais informal, né? Fica uma mais conversa informal. de bar mesmo, né? A gente quer que você se sente aqui nessa mesa, Exato. se sinta aqui nessa mesa. Exato. E Abre uma participe- cerveja. Abre uma cerveja Pra participe desse degustar com a bate-papo gente. com a Né? gente. Exato. E aí, cara, tocando nesse assunto, antes da gente falar do Food Hall, vamos falar da Dado Beer. Dado Beer, Isso. ela é conhecida como a primeira cervejaria, a primeira micro cervejaria, melhor Isso. dizendo, do Brasil. Isso. Se eu não me engano, ela nasceu em 1995, Perfeito. não é isso? E como é que foi, eu sei que você ainda não estava na Dado, mas você Isso. conhece a história. Isso. Como é que foi esse início de trazer uma cultura de cerveja artesanal, fabricação de cerveja artesanal aqui para o Brasil, naquele momento que ninguém conhecia? Foi uma revolução, né? Na verdade, o Dado ele foi muito feliz nesse quesito, porque ele traz essa cultura que a gente não tinha, absolutamente zero no Brasil, né? De fazer cerveja e vender no mesmo local. E detalhe, naquela época o Dado ele não invasava em barril de chopp e botava nos tap, nas torneiras. Ele servia direto do tanque. Na garrafa? O tanque direto para a torneira. Não era envasado em barril tirado, Mas botava... as pessoas iam lá tomar isso? Sim. Assim, tu tinha um balcão de atendimento com as torneiras e toda a tubulação ficava à vista do cliente ou né, de quem está ali. E atrás de quem está servindo a cerveja, os tanques. Né? Então a cerveja saía direto do tanque na tubulação para a torneira. Então não tinha, era direto da fonte mesmo. Não tinha... A experiência era sensacional, né? Exato, né? Entendeu? Você não ia ter essa experiência em lugar nenhum no Brasil, pelo menos não ia ter. Não ter, e você também. Bom, depois a gente vai entrar na questão aqui do Food Hall. Mas assim, então o Dado começa aqui perto, até a primeira casa dele, né? Até coincide, porque eu vou me entregar agora. Foi o ano que eu faço 18 anos e começa a poder sair, vamos... Não precisava ter Não, falado. mas tudo bem, não tem problema, entendeu? Não tem problema. Mas a gente está em 2008 agora? Exato. Mas é que aí eu entro no Dado Beer e vejo aquela coisa com 18 anos, assim, pô, cara, mas sabe, um troço assim, né, diferente e tal, enfim. E era balada, com restaurante, com cervejaria, tudo no mesmo espaço, né? Então era muito, às vezes shows, né? Tinha shows nacionais, enfim, era muito legal. E aí o Dado ele vai expandindo, vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro. Em São Paulo, na época, ele era considerado, quando ele abre em São Paulo, ele foi considerado o maior brew pub do mundo. Caramba! O maior brew pub do mundo naquela época. Ou seja, o brew pub é o lugar onde tu produz cerveja e vende no mesmo espaço. Né? Legal. E como o brew pub geralmente é micro ou nano cervejarias no mundo inteiro, o Dado abre uma coisa, né, de outro tamanho em São Paulo, até porque São Paulo requer outras, né? Então na época, final dos anos 90, se eu não me engano, foi considerado o maior brew pub do mundo naquela época, né? Mas como aqui a cultura do Dado Beer também é aqui de Porto Alegre, enfim, né, é aqui no Rio Grande do Sul, a gente então, depois da onde era o espaço inicial, veio aqui para o shopping, né? Teve outros restaurantes, enfim, mas aqui então vem para cá também em formato de restaurante. Isso em qual E, ano? Cara, anos 2006, 2007, eu não 10 vou me anos recordar. de vida, mais ou menos, 10, 12 anos de vida. Um pouquinho mais de 10 anos, acredito, tá? E aí, mas nessa época o Dado já tá invasando a cerveja dele em lata, em garrafa, já está acessando outros mercados, já tem gôndola de supermercado, então, né, já começa a explorar outros estilos também, né? Então ele começa a ampliar o seu portfólio de produtos, então ele começa a aumentar e a questão da cervejaria em si e também o espaço aqui no Bourbon, né? E aqui então era um espaço de restaurante, era um restaurante da Dado Beer, com um espaço que era aqui atrás, não tinha essa micro cervejaria que nós estamos vendo aqui, com um espaço aqui atrás, que ainda tem o palco lá, mas era fechado, tá? Então era uma balada daqui para dentro, era dois ambientes separados, vamos dizer assim, né? Que então tinham alguns shows, enfim, né? Mas sempre era um pouquinho mais agitado aqui para dentro, era um pouquinho mais tarde aqui para dentro. Mesmo antes da pandemia, o Dado resolve mudar o conceito. O Dado sempre foi um cara que muda muitas coisas, assim, sempre se reinventa, né?
muito dinâmico, né? E aí ele forma esse conceito de food hall, né? Que é uma praça de alimentação mais sofisticada, vamos dizer assim, né? Então chama parceiros, claro que a pandemia nos atrasou para abrir aqui, né? Enfim, ficamos aquela questão das obras, então mudou muito. Uma coisa que ficou mesmo do espaço antigo foi o Bar Central, que aqui a gente não está vendo, mas aquele Bar Central foi a única coisa que... Mas vai aparecendo nas imagens. Isso, depois... Foi uma coisa que manteve da questão original, né? Do resto tudo se mudou, né? O piso e o Bar Central, né? Mas aí se convida 7 operações daqui da região de Porto Alegre, com vários tipos de comidas, de gastronomia, né? Para agradar, né? A todos, vamos dizer assim, ou até aquele tipo. Eu comi um hambúrguer aqui e fiquei fascinado. Então, e aí até aquela questão do que eu estava falando qual é o teu estilo de cerveja preferido? Eu sempre vou tomar as IPAs ou cervejas lupuladas, mas eu gosto de todos os estilos e às vezes tem dias que eu não quero tomar IPA, quero tomar outro estilo. Então, pensar a cerveja em estilos e aquele momento, que estilo eu quero, que eu estou querendo degustar, beber, enfim, seja em casa, seja com os amigos. Aqui é a mesma coisa, às vezes tu está querendo comer um sushi, às vezes um hambúrguer, às vezes uma pizza, né? Sim. Então aqui te dá essa oportunidade, né? Aliado a isso, tem essa joia rara, que é isso que eu estava falando, né? Lindo. Quando tu falou assim, eu viajo um pouco para fora e tal, né? E, cara, eu não vi até agora, assim, deve existir, mas eu não vi uma micro cervejaria dentro de um shopping. Uma micro meio- cervejaria não. É meio bizarro, Também né? nunca tinha visto não, porque é uma cervejaria pequenininha, Exato. né? Que... É o nosso laboratório, então aqui, pessoal. O que vocês vendem aqui é toda produzida aqui? Sim, tem coisas também que vem da fábrica, tá? Tem coisas que vem da fábrica, que é aquilo que a gente faz para envase de supermercado, vem em forma de chopp para nós aqui, né? Ou seja, vem em forma fresca para nós aqui, né? E tal, vem da fábrica direto para nós, botar e o restante é o que a gente produz aqui, né? Legal. Como forma de explorar os guias de estilos, tá? Então, como forma de explorar os guias de estilos. Então, a gente faz conforme a gente quer passar para o público a experiência cervejeiras. Legal. Das 4 escolas cervejeiras que a gente basicamente tem nos guias de estilo, né? Então, a formatação daqui é isso aí, né? Tu ter essa experiência, a gente está fazendo uma cerveja agora, está terminando uma cerveja agora, inclusive, no meio do pessoal, né? Então, tu sente o cheiro de braçagem, o aroma da braçagem, né? Então, a gente faz a cerveja no meio do pessoal mesmo. E é difícil tu ter uma cervejaria, Que quando eu tem me essa experiência, quando eu me pego né? assim, eu digo assim, cara, pô, tô fazendo uma cerveja dentro de um shopping, é uma experiência muito rica, sabe? E o pessoal vem, se interessa, começa a olhar, né? Como é que é? Como é que faz? Como é que faz? Assim que Aí tá, é o quê? tá fazendo cerveja Aqui é o quê? mesmo? É. Ou é só aí quando não tá produzindo. cenográfico. Quando não Aquela tá fumaça produzindo. que tá saindo ali é Isso. cenográfico. Eu não lembro de ter visto isso em outro lugar. Eu também não. E eu- Nesse estilo no Brasil. Não, nem fora. Nem andando por aí, Europa, Estados Unidos, eu nunca vi assim uma cervejaria dentro de um shopping, tá? E aí outra coisa que também vai nesse sentido da experiência, né? Que é totalmente fora, assim, a gente tem 4 tanques aqui, tá? Sendo que um deles é aberto. É um tanque aberto. Tu vê toda a fermentação acontecendo ali. Caramba. É aberto. É aberto, uma coisa assim que tu... Claro, ele tá numa redoma de vidro, tá? Porque até pra gente ter Qual o tamanho que ele é assim? Ele é para 400 litros, 450 litros, tá? Legal. Mas assim, ele tá dentro de uma redoma de vidro, ok? Né? Pra gente ter o certificado do mapa, né? Tá tudo certo, tá tudo dentro da legislação vigente. Mas, cara, quando a gente põe cerveja ali, tá botando cerveja ali hoje, tá? Tu vai vendo a fermentação acontecendo ali ao vivo e a cores. Então, quer dizer, uma coisa que acontece só dentro de tanque de inox, ou antigamente em tanques de madeira, enfim, né? Barris de madeira. Hoje tu vê acontecendo aqui, ao vivo a cores, toda a espuma que a gente chama, né? Que vai subindo da fermentação. Então ela tá ali, ó. Que a gente comenta que, né, não é a gente que faz cerveja, é a levedura, né? Então a gente faz o mosto para a levedura consumir aquilo que está no mosto para fazer a cerveja, né? Mas tu tá vendo ali ao vivo e a cores acontecendo, a mágica, né, acontecer. Então é muito interessante, né? Não só tá dentro do shopping, mas ter um tanque aberto, assim, né? E algumas cervejas que a gente faz ali fica muito interessante, muito interessante. Sensacional. Outra experiência que eu acho aqui que é incrível, que tem muito a ver também com a Meu Chopp,
é que aqui é tudo automatizado também. A pessoa chega, faz o pedido ali num totem, né? E depois a pessoa chama, né? Exato, Aparece aí tem numa tela aqui, na né, tela o seu tem o pedido. nome. Então, assim, tem tudo a ver com a nossa empresa, que Exato. também tem um sistema automatizado de cerveja artesanal, de chopp, onde você mesmo se serve pelo celular. E agora está implantando esse sistema aqui também. Exato. Né? Você já tinha uma experiência anterior, não era isso? Tivemos uma experiência quando a gente abriu aqui, a gente teve um parceiro, né? E funcionou até um certo momento e tal, mas aí a gente resolveu então explorar outras alternativas, né? E que aí foi que surgiu a oportunidade da gente conversar mais, né? Para ter essa oportunidade de oferecer esse serviço para o cliente, porque a gente vê o que acontece. Cervejas que a gente coloca ali, a gente tem 8 torneiras, né? E muitas daquelas torneiras a gente faz cervejas assim, muito, vamos dizer assim, com estilos diferentes, que o pessoal não está mesmo acostumado, às vezes nunca ouviu falar, inclusive. E às vezes para o cara tomar um pint dessa cerveja, ele pode ser que não goste no primeiro momento. Um pint seria o copo de caneca, 473, não? né? O copo inglês, né? Que o nosso aqui é um pint inglês que é 568, tá? Não há nenhum americano para 68 ml. Dá para dar um bom, hein? Cerveja. E tem o half pint também, né? Mas enfim, que é o copo menor. Mas aqui tu consegue então essa experiência, experimentar várias cervejas com uma quantidade menor. E aí de entra 100 e 100 ml de acordo com o que Exatamente. quiser experimentar. E aí entra naquela questão que nós estava falando da experiência, né? Pô, tem esse estilo. Às vezes o cara pede um copo inteiro, um pint inteiro e toma aquilo ali, no final ele diz, cara, pá, foi muito. Mas se ele toma só um pouquinho, é interessante, toma mais um pouquinho, interessante. E aí ele acaba tomando até às vezes mais que um pint, mas aos pouquinhos. E então a cerveja fica sempre numa temperatura boa de ser consumida, não esquenta, né? Então a experiência eu acho que ajuda nisso, até para explorar novos sabores, né? Legal. Então acho que isso ajuda muito na educação cervejeira, que esse é o nosso objetivo do sommelier ou da educação cervejeira, né? Proporcionar uma variedade de estilos, de sabores, de aromas, para saber se, pô, eu gosto disso ou não gosto, né? Eu prefiro isso do que aquilo, Legal. ou é legal ou não é legal, enfim, cada um tem suas preferências. É legal também porque é a oportunidade que vocês têm também de testar uma cerveja muitas vezes. Sem dúvida, sem dúvida. Cara, vamos botar na máquina, Sem dúvida. vamos botar pra galera experimentar, ela mesma escolher, experimentar, e a gente vê quanto que isso vai vender e depois levar isso para um nível mais alto comercialmente falando. Já aconteceu, tá? Né? Já aconteceu uma cerveja que a gente fez aqui, que caiu no gosto muito do pessoal. Disse, não, essa aqui nós vamos ter que colocar no portfólio. E foi, entendeu? Então já aconteceu. E esse é o objetivo, né? É trazer a experiência e trazer também esse retorno de quem está consumindo, né? Para a gente saber como é que está o gosto, mais num amplo mais general, mais geral, assim, né? Então a gente consegue também ter essa temperatura, né, do consumo, né? Legal. Vocês têm, você já comentou sobre isso, mas só para ressaltar, a Dado Beer hoje então está aqui em Porto Alegre, vamos falar Sim. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, é isso? A gente hoje atinge até o Paraná como mercado, Paraná. né? A gente, assim, nossa atuação comercial, vamos dizer assim, né? Mas muito focada no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tá? Entendi. Esses dois estados a gente está... Você acha que você ter uma venda autônoma, porque hoje lá no Espírito Santo, onde a gente está mais pulverizado, em São Paulo também, a gente tem máquina na rua. Certo. Máquina de 2 torneiras na rua. Máquina de 12, a gente tem uma de 12 também no posto de gasolina. Caramba. Lá, que inclusive é muito bem movimentado. Essa é uma máquina já que é uma câmara fria, com 6 torneiras de um lado, 6 do outro. Enfim, você acha que talvez isso seja uma oportunidade também para a Dado Beer explorar novos pontos de venda? Por que não, né? Eu acho que sim, eu acho que esse tipo de sistema, tu consegue ficar mais próximo do consumidor final, né? Tu consegue explorar outros locais onde tu não teria como, enfim, ter uma loja, ou ter um restaurante, ou ter uma cervejaria, enfim. Tu consegue então explorar em outros locais um sistema autônomo, né? Independente, que está ali funcionando 100%,
full time, né? 24 horas, né? No No posto é 24 horas. então, que nem você estava falando ali a questão de condomínios, clubes, né? Então tu explora esse tipo de situação onde tu não precisa se locomover até um supermercado, até um bar, até uma cervejaria, né? Tu tem muito próximo da tua porta de entrada de casa, né? Então eu acho que é uma situação que dá para explorar sem dúvida. Sensacional. Antes da gente finalizar, Tá. quais são os próximos passos da Dado Beer, quais são os próximos objetivos? Então, a Dado, ela tá, primeiro, essa questão de explorar novos mercados, né? E essa questão da gente poder desenvolver produtos na qual a gente não precisa ficar com um portfólio fixo, né? Entendi. Então a gente está estudando formas de atender o mercado diferente, né? Talvez de uma forma mais digital, com cervejas mais sazonalidades. Então assim, pega cervejas, produz algumas vezes no ano e disponibiliza isso num canal, enfim, de um canal digital, mas são cervejas que são muito restritas naquele momento, né? Aqui também o pessoal não vai ver, mas nós temos 2 barris ali, ó. 2 barris de madeira, carvalho francês, aonde veio de uma cachaçaria aqui do Rio Grande do Sul, esses barris, e tem cerveja ali já há mais de um ano, entendeu? Então a cerveja ela tá programada para a gente fazer em vase, em garrafa de espumante. Tá, já temos. Nossa, me coloca na lista de espera, pelo amor de Deus. Vai ser divulgado nos nossos canais. Pelo amor de Deus, cara. E ali tu vai ter uma produção muito limitada, né, daquele produto, com rótulo, inclusive, numerado. Então tu vai ter uma produção limitada, né? Então a gente vai explorar esse mercado, né, das sours, né? Então a gente tá muito dentro também do mercado de sours, das sours com frutas. Então a gente está lançando produtos nesse sentido de sours com frutas, nesse sentido de cervejas envelhecidas em madeira. A gente está com seis barris agora maturando cervejas para trazer um produto mais exclusivo, né? E quase que único. Aquilo ali vai sair, tu vai consumir e vai ser difícil reproduzir 100% ele. Pode fazer tudo igual. Talvez impossível, né? Pode fazer tudo igual. Mas o que vai para um barril de madeira, o retorno, o que ele vai nos proporcionar, a gente é uma coisa meio que às cegas. E isso que é legal, né? Então, são rótulos que a gente vai lançar aí no mercado que serão bem exclusivos, assim, sabe? Serão edições extremamente limitadas, pouquíssimas garrafas, para explorar esses estilos mais complexos, esses estilos um pouco mais que tu não encontra toda hora aí no mercado, né? Até em mercado de cerveja artesanal, sabe? Então são coisas que cerveja de guarda com 1, 2 anos, né? Então são esses passos que a gente quer dar agora aqui. Legal você falar sobre quanto tempo dura uma cerveja guardada num barril como esse. Cara, não, assim, não tem, vamos dizer assim, não tem um prazo limite, tá? Tudo vai da degustação. É muito importante a degustação. De vez em quando ir lá tirar um pouquinho. Com certeza, como é que tá? com certeza. Mas assim, o que acontece? Tudo que nasce, uma hora morre. E isso é pelo processo de oxidação. Entendi. A cerveja é igual. Então a cerveja fresca, ela não tem, ela sofreu muito pouca oxidação. Quando ela vai envelhecendo, ela vai tendo essa oxidação. Tem estilos de cervejas que a oxidação não é bem-vindo. Uma IPA, cervejas lupuladas, o melhor das cervejas lupuladas é tu consumir elas frescas. Quanto mais fresca, melhor. Porém, tem outros estilos que a gente pode chamar estilos de guarda. A gente está muito acostumado com vinho, né? Guardar o vinho para tomar 15, 20 anos. Cervejas também pode acontecer isso, né? Então tem cervejas, tem estilos que envelhecem bem, tá? Então a gente põe dentro do barril estilos que a gente sabe que vai envelhecer bem, tu pode tomar ele fresco ou mais novo, ele vai ser uma cerveja. No envelhecer dela, na oxidação dela, nesse processo, tu vai ter outros sabores, vai ter uma complexidade muito maior, vai trazer uma coisa bem diferente. Então é isso que a gente está explorando, né? A cerveja que tem essa transformação ao longo do tempo, né? Essa é um dos objetivos, uma das vamos dizer assim, das linhas da nossa é explorar cervejas de guarda
que é uma coisa que é muito interessante, assim. Eu Pouca mesmo gente tenho... fazendo, né? Exato, eu tenho uma adega em casa de vinho, tem a cervejeira e tem uma adega do lado. A adega, ela é mais para cerveja de guarda que para vinho. Tem alguns vinhos, mas eu deixo mais cerveja de guarda. Uma temperatura um pouquinho mais alta, 10, 12 graus, né? A temperatura influencia na oxidação, no envelhecimento, tudo, né? Tem um controle, tem um nível de controle melhor, o ideal, vamos dizer assim, né? Mas é explorar esse envelhecimento da cerveja, tá? É isso que a gente quer, proporcionar esse envelhecimento, esses sabores que resultam dessa oxidação, desse envelhecimento, dessa guarda, que vão te trazer uma complexidade absurda, assim, é muito legal. Show, cara. Muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. De verdade. Acho que é mais uma cervejaria para vocês conhecerem Por aqui favor. no Rio Grande do Sul. Ter uma experiência incrível aqui no Food Hall, no Dado Bia Food Hall. E, cara, Thiago Martini é um crânio Estamos aprendendo todo dia. da todo cultura dia cervejeira aqui do Sul. Então foi um prazer te ter aqui nesse programa. Eu que agradeço muito. E a casa já está enchendo, Opa, meu copo esvaziou. meu também. Vamos para a torneira lá, E então. hoje à noite parece que tem uma reinauguração aqui. Exato, é que assim, nós somos... Aqui tem 7 operações, né? Aham. Então, hoje coincide a inauguração de 3 novas operações, né? Que 3 se encerraram e aí entraram 3 novas. Então, oficialmente hoje a gente está abrindo essas 3 novas operações junto. Com as novas Com o meu máquinas da Meu Shop. Exatamente. Então é uma Fantástico. festa bem... Eu quero bem interessante. participar dela. Por favor, vamos lá. Beleza, Tiagão, obrigado. Valeu, eu que agradeço. De verdade, tamo Não, junto. tamo Essa aí. parceria entre Por Meu favor. Shop e Dado Bia só vai aumentar daqui pra frente. Opa, Em breve a gente vai ter várias torneiras espalhadas pela cidade. A Se Dado Deus Bia, quiser. se Deus quiser, vai estar em várias delas. legal. E vamos democratizar cerveja artesanal. Exato. Vem conhecer esse mundo que é maravilhoso. Até a próxima.